vocês sabem que nós estamos falando da invasão que se deu, as invasões que se deram nas sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Mais de 1.000 pessoas foram presas, quase 1.000 pessoas foram indiciadas e agora essa gente começou a ser julgada. Então 4 estão sendo julgados, já com definição lá no STF. Nós chamamos quem entende do assunto para entendermos tecnicamente o que significa passo a passo. Por que esses caras foram presos, por que estão sendo julgados no STF, ou seja, essas questões técnicas. O doutor Alberto Rolo, advogado, claro, jurista, especialista em direito eleitoral, está aqui conosco já, né, Ana? Exatamente, para a gente repercutir tudo isso e a primeira condenação, né, de 4 réus que já estão sendo julgados. Aécio Lúcio Costa Pereira, condenado a 17 anos de prisão por 5 crimes. Doutor, obrigada por nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Oi, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, com os amigos da Bandeirantes. O prazer é todo nosso. Vamos por partes, doutor. Primeiro de tudo, por que esse julgamento está acontecendo lá no STF? Tem a ver com o fato da sede do STF ter sido invadida ou não tem nenhuma ligação com isso? Até porque tentaram usar isso daí para diminuir o caso e derrubar o julgamento, né? Um dos advogados tentou ir por esse caminho, né, doutor? Esse é um argumento jurídico, Joel, Ana Paula, importante, a defesa utiliza porque fala da competência. Por que a competência para julgar esses atos está lá no STF? E a resposta do ministro relator, e agora pela maioria, porque esse primeiro julgamento já terminou, é que existe conexão. O que é isso juridicamente? Este processo, que julga os atos de 8 de janeiro, está vinculado a outras investigações de outros processos que tratam de tentativa de golpe, daquela minuta, né, de golpe e outras coisas que aconteceram ao longo do ano passado. Então, entendeu o ministro Alexandre e a maioria, os outros ministros que o acompanharam, que esse processo, então, tem que ficar no mesmo foro, que é o STF, porque tudo tem relação. Todos esses fatos têm relação também com o 8 de janeiro. Por isso, a conexão atrai essa competência para o STF. Mas é um argumento de defesa importante e que vai continuar sendo utilizado nos próximos processos. Esse é só o primeiro. Pois é, só o primeiro de mais de 1.000 e poucos, né, que a gente tem aí para serem julgados. Há uma expectativa de que uma boa parte possa fazer acordos, porque são pessoas que foram indiciadas por crimes de menor periculosidade, menor gravidade, aliás. Eu só queria insistir nessa pergunta, porque eu me desculpe, eu ainda não compreendi corretamente. Vamos nessa. Doutor, o STF está numa parada como essa porque foi um atentado contra a democracia? Seria isso? Por isso que o STF está julgando esses casos? Não, Joel, isso não é o suficiente, porque se fosse um crime comum, vamos imaginar que alguém, uma pessoa só, passou lá e jogou uma pedra na vidraça. Se fosse só uma pessoa que tivesse praticado esse crime, ele seria julgado pela Justiça lá do Distrito Federal. Por isso é que eu falo da conexão, que é o que falou o ministro Alexandre. E essa é a diferença, Joel. Não é problema que o ataque foi no prédio do STF. É porque já existem outros processos em andamento que analisam vários casos, vários fatos, né, que levam... Porque dentro desse ataque do 8 de janeiro, uma das acusações, um dos crimes que está lá é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Então, existem outros processos onde esses crimes também são analisados, os mesmos crimes. Então, por isso a conexão. Os outros processos têm conexão com este que terminou hoje de ser julgado. Por isso o STF. Se um crime for cometido hoje contra a democracia, por exemplo, se alguém conspirar contra a democracia, hoje, aqui em São Paulo, o cara nem foi para Brasília, nem invadiu a sede dos três poderes. Esse cidadão será julgado aonde? É uma possibilidade, dependendo, né, das circunstâncias, Joel, lógico que tem que analisar caso a caso, mas dependendo das circunstâncias, é possível que essa competência seja atraída também lá para o STF. Você fala, aconteceu aqui em São Paulo, mas depende. Se alguém vai lá na frente da Assembleia Legislativa e rasga uma bandeira, ou de novo, né, pede a aplicação do artigo 142, ou pede golpe de Estado, Exército, dependendo das circunstâncias, pode ir para esse mesmo inquérito lá, né, de atentados contra a democracia, e vai lá para o STF. É possível
vai dizer que não, que a competência é da justiça da primeira instância. Esse é um debate jurídico, esse é o bacana de a gente assistir o julgamento e de a gente poder informar os ouvintes. É um debate jurídico. E nesse ponto especificamente, a maioria entendeu que existe conexão. Vamos lembrar que o ministro Cássio Nunes Marques ressalvou no voto dele que ele acha que a competência não é do STF. Ele entende que não, que tudo isso está errado, que não tem conexão. Tá, é argumento de defesa. Mas você vai recorrer a quem? A quem que a defesa vai recorrer se a Suprema Corte é quem está tomando a decisão ali? Não tem como. Você vai recorrer para onde? É simplesmente para expor uma insatisfação ou tem como você recorrer mesmo dentro do STF? Dentro do STF, então, esse seu raciocínio está perfeito, está correto, do ponto de vista jurídico, não existe instância acima do STF, o STF é a última instância, e é um argumento de defesa sim, porque diz que o réu tem direito a ter outras instâncias de julgamento. Vamos imaginar que o processo começasse na primeira instância. Aí, da primeira instância, se houver condenação, recorre para o tribunal, segunda instância. Se houver condenação, recorre para o STJ. E lá, em último caso, recorre para o STF. É verdade, a gente pode até ter 4 instâncias no Brasil. Mas se o processo começa e termina no STF, não tem para onde recorrer. Você tem razão. Agora, vamos lembrar, decisão de primeira instância é um juiz só. Decisão do STF são 11 juízes. E a decisão hoje não foi unânime. A gente acompanhou ao vivo. Ela não foi unânime. Mas recurso... Se houver recurso, o mais comum seria embargos de declaração, que a gente já falou várias vezes em outras situações, que é para corrigir algum erro, alguma contradição do acórdão. Esse acórdão vai ter aí centenas de páginas. Então, tem o primeiro recurso, que é embargos de declaração, mas não tem muito mais que isso não, Joel. E quem julga o recurso? O próprio STF. Ou seja, não tem suspensão de pena. É um argumento simbólico. Mudança. Exatamente. Um argumento simbólico. Você usa ali... É uma tentativa, né? De botar ali um argumento que acabou não sendo acatado. Sim. E que muito possivelmente, isso está sendo discutido também, doutor, pode ser levado em consideração para os outros réus que estão aí para serem julgados. Esse primeiro foi o Aécio Lúcio, ele foi condenado a 17 anos de prisão por dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. No seu entendimento, há uma possibilidade de que os próximos julgamentos possam ser um pouco mais ágeis também? A gente estava até conversando com a nossa reportagem em Brasília e havia uma expectativa de que sim, de que esse primeiro julgamento foi o exemplar, por assim dizer, até para que algumas questões em comum entre os casos fossem debatidas e os próximos devem seguir mais rapidamente. O senhor tem essa expectativa também? Tenho sim, Ana Paula, por algumas razões, né? Por exemplo, que como a reportagem tem apurado, e está sendo noticiado. Algumas razões. Primeira razão, não são sempre os mesmos crimes. Você elencou aí 5 crimes que foram as acusações desse processo de hoje, 5 crimes. Nos outros processos existem menos crimes, porque aí, por exemplo, um deles é dos mandantes, dos financiadores. Então aí os crimes são diferentes. Então, a tendência é que seja mais rápido. E outra coisa, a partir do primeiro julgamento, que é o mais difícil, o voto do ministro Alexandre de Moraes ontem demorou várias horas. Então, é o mais difícil porque forma uma linha de raciocínio, forma uma convicção. Então, hoje eu não tenho dúvida, Joel, Ana Paula, que haverá condenação em praticamente todos os outros processos. Cada um no seu tamanho, cada um com a sua culpa. Por quê? Porque a maioria decidiu condenar esses primeiros, porque o raciocínio é o mesmo. Agora, a participação é que é diferente. Esses foram lá, quebraram o vidro, invadiram o plenário. Esse primeiro réu, inclusive, foi preso, e a ministra Rosa Weber destacou isso. Foi preso dentro do plenário do Senado. Quer dizer, o que ele estava fazendo lá no domingo? Estava fazendo coisa errada. Os outros não. Os outros financiaram o ônibus. O cara pagou o ônibus. O outro pagou a comida. Pagou lá, ajudou a financiar o acampamento. Então, aí também vai dentro do raciocínio do Joel. Se eu estou lá, não sei aonde, uma cidade do Brasil, distante de Brasília, e dei R$1.000 para pagar o ônibus, eu também contribuí para os atos, por que eu vou ser julgado lá no STF? Por causa dessa conexão. Mas, inclusive, a gente estava até discutindo aqui fora do ar, doutor, que tem alguns dentro desse grupo aí, de mais de 1.100 que foram já indicados, né, pela PGR, que estavam, por exemplo, no acampamento, na frente do QG do Exército. Não necessariamente participaram das invasões. Então, contribuíram, mas não participaram da invasão. Podem, portanto, responder a um crime de menor gravidade, tentar algum acordo. Mas isso também é possível. Mas dezenas foram presos dentro da sede
sedes dos três poderes. Exatamente. A gente se lembra daqueles ônibus. E vários foram identificados, Joel, por base, por meio de perícia cruzamento e tudo mais. de dados e tal, Exatamente. de imagem, de informação. Essas centenas de indiciados serão julgadas no STF? Todos serão julgados lá, doutor? Todos serão julgados lá no STF, Joel, por causa dessa conexão, principalmente daqueles fatos que aconteceram no dia 8. Mas vamos lá voltar no raciocínio da Ana Paula. O pessoal que estava lá no acampamento vai ser acusado, ou já foi acusado, por outros crimes de menor potencial ofensivo e que possibilita até fazer o acordo, como você está falando, Ana Paula. Se a pena para eles é menor, eles podem fazer o acordo, prestar serviços à comunidade, pagar as cestas básicas e pronto, ninguém vai para a cadeia. Agora, por que é importante essa conexão, Joel? Porque todos eles estão envolvidos nos fatos de 8 de janeiro, então eles merecem da justiça a mesma análise equilibrada. Lógico, quem fez mais coisa, a pena é maior, quem fez menos coisa, a pena é menor. Bom, agora todos serão individualizados, todos os julgamentos serão individuais. Sim, é por isso que também teve gente que reclamou do tal do fatiamento, mas tem que fazer fatiamento, Joel, porque alguns foram lá e quebraram a vidraça, rasgaram a cadeira. Alguém falou, né, que pegou a cadeira do ministro e jogou lá de fora. A própria ministra Rosa Weber falou que o crucifixo, aquele que fica no plenário do STF, foi jogado no gramado. Então, esses praticaram esses atos de vandalismo naquele dia. Outros, como lembrou Ana Paula, estavam lá no acampamento desejando o golpe, desejando que as forças militares assumissem. Então, cada um com a sua responsabilidade e as suas acusações, mas todos vão ser julgados lá no STF pelas mesmas circunstâncias do 8 de janeiro. Bom, agora... Então nós teremos centenas de julgamentos assim como tivemos hoje. Até... Para resumir, é isso. Vai ter muito ministro para falar ainda até o fim do ano, né, pelo jeito. É isso. Sim, a ideia é essa, a ideia é essa. Agora, especificamente sobre essa pena que foi aplicada hoje, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Alberto Rolo, advogado, que está ajudando a gente a entender o que esse julgamento de hoje no STF significa, e essa é a minha pergunta. Esse réu, condenado a 17 anos, né, teve ali uma divergência em tamanho de pena, né, uma proposta de 15 anos, mas acabou que a maioria foi em 17 anos de prisão por esses 5 crimes. Na sua visão, o que essa pena significa? Existe algo de emblemático, algum recado que o STF está dando aí? E eu queria aproveitar para falar também sobre o voto do Cássio Nunes Marques, né, que divergiu do restante da corte, porque ele não teve o entendimento de que houve ali um ato antidemocrático praticado por esse réu, o que pegou muito mal ali entre os outros integrantes do STF, que viram que isso poderia ser uma carta branca para outros ataques, abriu uma divergência ali dentro do entendimento dos ministros. Então vamos lá, Ana Paula, com certeza tem recados aí, é uma pena pesada, vamos falar, né, uma expressão jurídica é dosimetria da pena. O que significa dosimetria? Dosimetria é matemática, né? Então são 5 crimes que você já mencionou, para cada crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. E o juiz, no caso, né, o primeiro foi o relator, ele estabelece um valor, um critério entre o mínimo e o máximo, lógico. Levando em consideração circunstâncias agravantes ou atenuantes, aí estabelece. Para o crime tal, 5 anos. Para o outro crime, 3 anos. E assim por diante. Aí soma que dá os tais 17 anos. Mas ele condenou nos 5 crimes que você mencionou. Já o ministro Nunes Marques entendeu que, por exemplo, o crime de golpe de Estado não aconteceu. Porque aí ele acolheu aquele argumento de que não houve golpe porque o governo se manteve. Se houvesse golpe, não era esse governo, era outro. Ou era uma intervenção militar, como eles queriam. Então, ele não condenou nesse crime. Por isso é que diminui a pena. Mas vamos lembrar, são 11 ministros, cada um deles é um juiz diferente. E eles têm o direito, de acordo com a Constituição, de julgar segundo o critério dele. É lógico, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, mas de acordo com a visão que ele tem no processo. Então, o ministro Cássio estudou o processo, porque ele é o revisor, e entendeu que não deveria condenar pela tentativa de golpe. Por isso, a pena foi menor. Mas eu acho que o recado a pena é grande, a maioria aplicou 17 anos, e o recado é para que quem faz coisa errada vai ser punido, e é bom não fazer de novo, porque 8 de janeiro não vai se repetir. A gente entende assim também. A gente acha que essas condenações elas são muito mais para dar um exemplo, você evitar um novo fato como esse, do que qualquer outra coisa. Doutor, quando você vê 2 condenações distintas e tão distantes ao mesmo tempo,
colocadas ali, decididas por 2 ministros, você pensa, puxa vida, o direito não é técnico. Ele não deveria ser técnico a ponto de ser claro e objetivo. O cidadão cometeu esse crime aqui, está comprovado, tantos anos de pena. Como que nós temos um ministro que propõe 2 anos de prisão e um outro que propõe 17 anos de prisão, tecnicamente falando, do mesmo assunto, do mesmo crime? Boa pergunta, Joel. E eu tenho a obrigação, porque eu estudei direito, né, e ensino isso aos meus alunos, eu tenho a obrigação de tentar justificar de uma forma palatável, né? Então, vamos lá. São 11 juízes. O que faz o juiz? O juiz analisa cada processo, analisa as provas de cada processo e aí aplica a Constituição e aplica a lei para aqueles crimes. Alexandre de Moraes achou que houve prova dos 5 crimes, condenou nos 5 crimes. O ministro Cássio, que é juiz igual ao Alexandre, entendeu que, se eu não me engano, são 2 crimes que ele entendeu que não aconteceram. Por exemplo, o golpe de Estado, porque ele acha que se houvesse golpe, não tinha permanecido o presidente lá, então não houve golpe, né? Então ele não entendeu de não condenar. Essa é a percepção dele, e é assim que funciona o nosso Poder Judiciário. É a percepção do juiz. O juiz pode errar? Pode. Para isso tem recurso. E lá, como a gente já falou agora há pouco, não vai ter recurso que é o STF, mas para isso tem 11 juízes, 11 cabeças. A maioria concordou com Alexandre de Moraes, mas o ministro Cássio, o ministro Barroso, por exemplo, também fez uma pequena alteração da pena, o ministro Mendonça, são 11 juízes, vence a maioria. Essa é a beleza de um órgão colegiado. Eles não precisam decidir unanimemente. Sim, muito bem explicado. Doutor, vamos abrir agora para uma pergunta do nosso produtor especial, o Luiz Felipe Nunes, que, é claro, está acompanhando a entrevista atentamente. Luiz. Boa tarde, doutor. A gente falou um pouco sobre esses casos serem individualizados e o STF julgar um por um, mas nem sempre você consegue discernir o que cada pessoa fez ali, quem quebrou o quê, quem entrou em cada sala, nem todas as imagens a gente tem disponíveis. Ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele citou que poderia enquadrar algumas dessas pessoas em crime de multidão. O que é esse crime de multidão e como vai ser o julgamento dessas pessoas que não tem exatamente uma imagem para comprovar o que elas fizeram dentro da praça? Diferente do caso do Aécio, por exemplo, né? Exato. Você sabe que fez, mas não consegue ali provar que fez. Então, vamos lá. Boa pergunta. Vamos lá para os ouvintes entenderem. É um princípio do direito penal que a pessoa, o réu, só pode ser condenado por aquilo que ele fez. E essa conduta dele tem que ser identificada, tem que ser isolada. Esse é um princípio. Então, cada um tem que ser condenado por cada pedra que jogou lá na vidraça, né? Nessa situação que a gente está falando. Não voltou. 20 mil pessoas. Foi. Aqui a gente teve um picote na sua fala, mas agora a gente voltou a te ouvir. Cada um vai ter que responder por cada pedra que jogou. Isso, esse é o princípio do direito penal. Quando não dá para fazer isso, mas os fatos aconteceram, o resultado aconteceu, que foi o quebra-quebra, o vandalismo, então aí tem uma outra justificativa, e isso é jurisprudência do STF, que fala em crime de multidão. O que é o crime de multidão? Uma multidão, 10, 100, 500 pessoas estavam unidas com o mesmo propósito de atingir aquele fim, de praticar aquele dano. E no caso do Aécio, que foi o primeiro, contou contra ele que ele foi preso dentro do Senado, contou contra ele fazer parte de um grupo que defendia o golpe, as defesas que ele fazia na rede social do quebra-quebra. Então, você juntando todas essas peças de um quebra-cabeça, pode ser que você não saiba exatamente qual foi a pedra que o Aécio jogou, mas o Aécio estava lá na multidão e contribuiu para que aqueles atos acontecessem, por isso que ele foi condenado. Mas isso, Joel, Isa, Ana Paula, é uma tese jurídica, que hoje foi a vencedora, mas a defesa continua podendo dizer o seguinte: eu quero que diga quantas pedras o Aécio jogou, porque aí ele vai ser condenado pelas pedras que ele jogou, e não pelo resultado geral. Mas independente do que pensa a defesa, seguindo o que pensa o juiz, estes e outros serão condenados por crime de multidão. Correto, doutor? Exatamente, Joel. É por isso que esse julgamento primeiro foi importante, porque se passou, se venceu a tese do crime de multidão, ela vai ser aplicada para os outros também, independentemente de saber quem atirou quantas pedras. Isso aí.
Satisfeita, Ana? Muito, muito Então obrigada tá bom. aqui ao doutor Alberto Rolo pelos esclarecimentos. Doutor, que entrevista clara, didática, como sempre, viu? Muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor, doutor. Eu que agradeço, Joel. Estou sempre à disposição. Um abraço para você, Ana Paula, e também para todos os ouvintes da Bandeirantes. Um bom dia. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que legal.